E desde já passamos a palavra à professora Fiona Darroch. Ela é mestre em Direito pela Escola de Estudos Orientais e Africanos de Londres, com foco em Direito Econômico Internacional e Recursos Internacionais. E bacharel em História pela King's College de London. Advogada destacada no Reino Unido desde 1994. Ela integra a One Essex Court e representa agentes públicos e privados em matéria de direito regulatório e consuetudinário. Tem uma grande atuação internacional, sendo fundadora e diretora da ONG Proximus, que trata do empoderamento social por meio de institutos jurídicos. Por favor, Fiona. Good evening, everybody. It's a real honor for me to be invited from London to Marenga to address this august gathering. In preparation, I familiarized myself a little with the structure of the advogado profession in this country, and just as it is for barristers in the UK, it is clear that the Brazilian bar is set high, with an explicit expectancy of high ethical standards. É uma honra poder falar para vocês aqui hoje. E para poder falar para vocês, ela estudou o direito brasileiro e a profissão de advogado. E ela verifica que realmente existem várias similaridades entre a profissão de advogado e a profissão de barrister no Reino Unido. The great opportunity when lawyers compare their worlds is that they can see and be encouraged, or perhaps simply gloat about what binds or unites us, and what some of us simply do better than others manage. O interesse dessa oportunidade é que nós podemos comparar as profissões e verificar esses vínculos que nos ligam e saber se eles nos deixam mais fortes ou se na verdade nos estrangulam. I know that many of those in this room are now contemplating a career in this wonderful profession. I wonder how that desire arose in each of you to become an advocate. Então, ela sabe que a maior parte de nós quer ser advogados e ela imagina como é que surgiu essa vontade de ser advogado. In Brazil, many take the view that the law is the top profession, which of course brings its own material rewards. But I am inviting you all to look at the profession from a slightly different perspective in this paper. A ideia é que realmente a advocacia é uma profissão muito importante no Brasil, principalmente por causa de recursos financeiros. No entanto, o convite dela é para que nós possamos ver de maneira diferente, fazer uma outra análise da advocacia. Since the new constitutional dawn here in Brazil in 1988, your legal profession has grown in an unprecedented way. Então, desde 1988, com a nossa nova Constituição, a profissão de advogado cresceu muito. Globalization has reshaped the market for legal services, where the rise of corporate lawyers has been essential to shaping the huge emerging economies in the BRIC group. Dos sinais é a globalização e o surgimento do papel do advogado corporativo, principalmente por causa do papel do Brasil nos BRICS. I don't hold myself out as a student of Brazilian history, but one needs only to look at the legislative program here in the 1990s to see that the legal landscape in Brazil was simply transformed over that decade. Apesar de ela não ser uma estudante da história do Brasil, qualquer um pode ver que desde os anos 90 há uma transformação muito grande do direito aqui no Brasil. The only way in which the new regulatory framework could bed in to allow the Brazilian economy to take its rightful place in the global market was for the practicing legal profession in both the public and private sectors to embrace and navigate these great waves of change. Então, com tantas mudanças, a única maneira de fazer com que isso seja operável é, de fato, com a atuação dos operadores do direito. I have read in preparation for today that this challenge was particularly felt where the changes were at odds
with Brazil's existing legal traditions and practices. A preparação dela para o evento de hoje demonstrou que nós temos vários conflitos jurídicos e nós precisamos lidar com as chances, com o que vem de possibilidades dessas mudanças. So lawyers here began and continue to address the plethora of new legislation and the requirements of regulatory bodies recently established to implement new bodies of law. O começo desse estudo passa pelo estudo de toda a legislação que nós temos, então atuar com toda essa legislação é o primeiro passo de análise. Doubtless, most of you are already aware of some of the primary challenges which come with the globalizing of the Brazilian economy and the internal stresses which are created within Brazil as your economy grows, with the occasional bump in the road, I know. Então, vocês certamente estão por dentro de todas as dificuldades que vêm com a globalização e de como o Brasil está guiando por essa rodovia, eventualmente passando o pneu em algum buraco. It has always puzzled me that whilst no one would question that economies globalize, with multinational corporations where it suits them working, and even doctors working without borders. But there is a sense in which lawyers remain doggedly tucked in, safe in their own national silos. Algo que a estranha muito é o fato de que, apesar de termos uma grande globalização econômica, parece que juridicamente os advogados continuam sempre presos nos seus redutos jurídicos. To an extent, the practice of law is predetermined by the idiosyncrasies of our own particular legal systems. But I'm going to suggest that as lawyers practicing in the roots of our differently woven societies, the same challenges emerge for all of us time and again. Claro que a prática do direito ela é determinada pelo sistema jurídico, mas nós, como advogados, geralmente temos as mesmas práticas e a mesma missão. In these days of lightning communications of all kinds, I suggest that the ties which bind us can provide us with reasons to share our understanding, to compare our knowledge, and perhaps even some parts of our practice, letting the jurisdictional distinctions slip away where they might. In any event, for a short while, we can at least compare notes. Então, hoje, com toda a comunicação que nós temos e com a presença dela aqui, nós temos essa grande possibilidade de comparar o nosso conhecimento e se o sistema jurídico não é o mesmo, nós podemos pelo menos comparar as notas que a gente anota. Pode trocar o slide, por favor. So I'm going to look first at Sustainable Development Goal number 16. That goal is to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, to provide access to justice for all, and to build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Na criação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ONU estabeleceu no Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 16, um objetivo que está em torno do que nós chamamos de Estado de Direito aqui no Brasil, de acesso à justiça e principalmente de possibilidades de responsabilidade de agentes públicos. So we cannot hope for sustainable development without peace, stability, human rights and effective governance based on the rule of law. And yet our world is increasingly divided. Não é possível que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável sem paz, estabilidade, direitos humanos e mesmo assim nós continuamos muito divididos. Some regions enjoy peace, security and prosperity, while others fall into seemingly endless cycles of conflict and violence. This is not inevitable,
and must be addressed. Todos os conflitos que nós temos e as diferenças sociais e entre países não são inevitáveis. Então é necessário que nós abordemos esses problemas. Armed violence and insecurity have a destructive impact on a country's development, affecting economic growth and often resulting in grievances that last for generations. Sexual violence, crime, exploitation and torture are also prevalent where there is conflict or no rule of law, and countries must take measures to protect those who are most at risk. A maior parte dos riscos da violência, dos conflitos que nós temos, vem da falta de um Estado de Direito. Então, é necessário que os países tomem medidas para que nós possamos proteger pelo direito as pessoas que têm mais vulnerabilidade. The Sustainable Development Goals aim to significantly reduce all forms of violence and work with governments and communities to end conflict and insecurity. Promoting the rule of law and human rights are key to this process, as is reducing the flow of illicit arms and strengthening the participation of developing countries in the institutions of global governance. O objetivo desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é justamente reduzir todas as formas de violência e fazer com que os governos atuem nesse sentido. Então, hoje é necessário para o processo que nós tenhamos uma redução de armas ilícitas e principalmente o fortalecimento das instituições. Brazil and its companions in the BRIC group are reputed to have pushed firmly during the UN lead-up of negotiations to ensure that Sustainable Development Goal 16, the rule of law, was included in the SDGs. Algo que talvez seja curioso para a maior parte de nós é que um dos países que foi essencial para que fosse criado esse SDG 16 foi justamente o Brasil, que fez pressão para que fosse mantido esse objetivo. For those of us who also work as lawyers in the third sector, by providing legal services for the poor, we had lost hope of that happening in the run-up to the SDGs. Então, a maior parte dos advogados do terceiro setor já não tinha esperanças de que rule of law, Estado de Direito, continuasse nos SDGs. Of course, few of us know exactly what was said and done in those negotiations, but the surprise arrival of an explicit legal goal within the panoply of the SDGs infused many of us with real hope for the future. I am reliably informed that this would not have happened without that pressure from Brazil in particular, and the world owes you its thanks. Então, ela agradece, em nome do mundo, o papel que o Brasil teve na criação desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico para o direito, o que deve ser comemorado por todos nós que somos juristas. The value of this goal to all of us in the profession cannot be underestimated. This goal, irrelevant as it may seem to the prosperous, nevertheless legitimizes, it authorizes the use and the rule of law across all parts of society, not simply as an aspiration or a worthy concession to the poor or those who are otherwise disenfranchised. Esse objetivo que parece simples, Estado de Direito, na verdade é muito importante para que nós possamos garantir o desenvolvimento das pessoas mais pobres, das pessoas mais vulneráveis. At a global level, the corporate lawyer or the regulatory lawyer or the in-house counsel in a company or a bank, if he or she is smart, begins to recognize that cutting a corner, trimming a sail, sneaking round the back way and over into a sneaky bank account, none of these are now the best or safest advice to provide to a corporate client or indeed the individual. Com um objetivo desses, nós juristas já temos a consciência de que nós nunca poderemos fazer uma recomendação ao cliente para agir em desacordo com a lei.
I suggest that globalization is a process, not a state in itself. The ties which bind our economies, emerging or otherwise, are increasingly subject to legal frameworks which have global application. These frameworks, which are sometimes challenged by the sickness of reckless or failed corporate social responsibility, or by the carcinogen of corruption, nevertheless continue to grow. O que nós temos hoje como teoria da Fiona é que a globalização não é um estado, mas é um processo. E justamente por isso, todos nós, todos os países na globalização, temos a ligação com padrões jurídicos específicos. O problema é que também com isso são espalhados os problemas, as doenças da globalização. E nós temos de evitar esse tipo de situação. They establish themselves and then they form the foundations of all of our futures. It is the connectivity, the ties that bind us, which are where the smart lawyers now look. Então hoje, com todas essas conexões internacionais, o advogado mais preparado deve olhar para essas conexões. São essas conexões de que ela vai tratar agora e essas conexões é que são importantes. Pode passar o slide, por favor. Nowhere can the battle be seen more clearly than here in Brazil, where the world watches as your lawyers and judges wash those fleets of big dirty cars with such extraordinary determination. Bom exemplo de combate à corrupção é o que nós temos hoje no Brasil, que é admirado por todo mundo, no sentido em que nós estamos de fato lavando os carros, ela diz, e buscando a correção de problemas de corrupção no Brasil. The battle has, from the outset, been characterized by a very important international dimension. The lawyers' international exchanges of intelligence data have helped to convict dozens of corrupt officials in the oil and construction industries and recover huge sums for Petrobras. Odebrecht was exporting wholesale, full systems of corruption to other Latin American countries, which in the end were resolved in a huge plea bargain deal, which came about with the applicability of criminal law and collective legal action. O que o Brasil tem feito hoje é aplicar o direito internacionalmente, usar essas conexões para que nós possamos resolver casos de corrupção. É o caso da Odebrecht, por exemplo, que exportava no atacado soluções de corrupção para outros países e por meio dessas conexões internacionais foi possível concluir esse caso com um acordo de delação premiada e dar uma solução criminal para o caso. A huge transnational corruption scheme affecting Angola, Argentina, Colombia, Ecuador. I'm going to... You can say all of them, okay. Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru, the Dominican Republic, and Venezuela was laid bare as a consequence of the international ties that bind our profession. Então, uma consequência dessas conexões que nós temos na profissão jurídica é que todo esse caso transnacional de corrupção afetando Angola, Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e a República Dominicana e Venezuela foi revelada pelo trabalho de advogados. The positive impacts of this international legal collaboration have yet to be fully measured. But no less than 548 formal requests have been made for international legal cooperation. 269 requests from Brazil to 45 other countries, and 279 requests to Brazil from 36 other countries.
Algo que ela destaca e provavelmente a maior parte de nós não sabe é que o caso da Operação Lava Jato é o caso que mais envolve colaboração internacional em direito criminal no mundo. Então nós temos 548 pedidos internacionais de colaboração, sendo 269 do Brasil para 45 países e 279 de outros 36 países para o Brasil. Isso nunca aconteceu na história do direito criminal. This is unprecedented in a single case. Whilst the case is an indictment of institutionalized corporate corruption, it is also a unique litmus which reflects a globalized move towards the eradication of this system of behavior. Vejam então como essas conexões podem fazer com que a gente colabore com a erradicação da corrupção. Essas conexões acabam por influenciar o mundo com o direito brasileiro. Companies which have connived in corruption in the region, as well as in Africa, are feeling the heat. Glencore, Trafigura, and Seven Marine being but three who are likely to face punishment in Brazil or in the US under the Foreign and Corrupt Practice Act. Outra informação que provavelmente nós não sabíamos é que o trabalho da Lava Jato aqui no Brasil acaba por trazer empresas internacionais que não são baseadas no Brasil para que sejam punidas. É o caso da Glencore, da Trafigura e da Seven Marine, que são empresas que provavelmente ou vão ser punidas no Brasil ou nos Estados Unidos pelo FCPA, que é a lei anticorrupção internacional dos Estados Unidos. The battles that Brazilian lawyers fight incite the admiration and embarrassment of many of the countries whose authorities lack the will or the courage to turn on the tap and bring out the soap and the sponge. O trabalho que nós temos hoje como juristas no Brasil acaba por envergonhar juristas de outros países, porque somente aqui no Brasil houve a coragem e a ação para resolver um caso dessa magnitude. We know that in Brazil, this exercise is being led by a fiercely independent judiciary. But the early investigations and sometimes the groundbreaking courage is often found in the quiet work of the lawyers maintaining their will to prosecute. Então nós sabemos que muitas vezes é destacado o papel de juízes, mas o papel do jurista como advogado, que lá no Reino Unido inclui os promotores, é aquele papel quieto de investigação, de formação de provas, que é o mais importante para resolver esses casos. In the UK, such wholesale success in battling with grand corruption remains evasive. However dedicated our lawyers may be to pursuing corporate corruption and the prosecution of corrupt individuals. Aqui ela lamenta que, na verdade, lá no Reino Unido, eles não conseguem fazer esse combate no atacado à corrupção, porque eles não têm esse mesmo mecanismo criminal para os juristas de lá. An adversarial system of criminal law in which a jury of 12 good men and true must decide on guilt to a very high standard, beyond reasonable doubt, where the evidence is often circumstantial, means that the UK has a very poor reputation for successfully prosecuting corruption. No Reino Unido, casos de corrupção são julgados por um júri, num sistema de 12 jurados, e não pode ter qualquer dúvida quanto à culpa. E por isso eles têm muito pouco sucesso em punir casos de corrupção. Our serious fraud office takes beatings in the press regularly. Trials collapse, often with huge adverse consequences, and our legislative approach has precluded any effective administrative improvement. Então, a estrutura jurídica para isso acaba fazendo com que até na imprensa seja evidente que eles não têm sucesso, e isso vira um círculo vicioso em que você não consegue mais resolver os casos de corrupção. Plea bargaining is now a familiar route taken by the SFO, with deferred prosecution agreements forming attractive alternatives to conviction and punishment. E diante desse cenário, o que seria o Ministério Público deles acaba optando somente por fazer acordos, porque se você não fizer acordo, você não consegue qualquer tipo de sucesso. Pode passar. So the next bunch of ties that bind us, I suggest, are those
that are found within artificial intelligence. The technical leaps and bounds which characterize development in the world of IT, coupled with the erosion of security in data protection, have created the most enormous risks for all in our profession. Uma outra conexão entre advogados britânicos e brasileiros é a inteligência artificial. E hoje a tecnologia vem corroendo a segurança de dados e, portanto, demanda mais atuação dos advogados. The doctrine of privilege for practical purposes is no longer any final protection against the reputational risk posed by those whose affairs do not wear well when they are either leaked or exposed. Agora, a propriedade intelectual não resolve mais esses casos, porque uma vez que você tem um vazamento, você não consegue resolvê-lo mais. Colossal amounts of corporate data oblige prosecutors to start using sophisticated AI methodology as they process information in what used to be the relatively simple process of discovery in a criminal prosecution. A inteligência artificial também tem sido útil para as promotorias de justiça para lidar com todas as informações dos processos lá. For example, there were 13.4 million files in the Paradise Papers concerning 120,000 clients and companies, most of whom were hitherto both offshore and under the radar. O caso dos Panama Papers, por exemplo, é um caso que nós conhecemos, em que havia 13.400.000 arquivos sobre 120.000 pessoas. Isso é possível fazer essa análise com inteligência artificial. So these are the extensive ties that bind us, but which, in the end, may strangle some of us. Então, essas conexões que nós temos, elas nos unem. Nós só temos que cuidar para nós não sermos estrangulados por elas. And IT brings other consequences. Law firms are already beginning to use AI to perform due diligence, conduct research, and bill their hours. Hoje, escritórios de advocacia já usam inteligência artificial, inclusive para prestar serviços e faturar horas dos clientes. Paralegal work, legal research, is increasingly likely to be done through AI in the coming years. In many ways, AI will be disruptive in the practice of law. Of that we can be absolutely certain. Em pouco tempo nós teremos uma completa mudança na profissão jurídica, principalmente por causa do papel dos paralegals, do advogado que faz pesquisa, do estagiário aqui no Brasil, porque a inteligência artificial vai tomar conta dessas funções. For example, if a lawyer can use AI to win a case and do it more cheaply than a practice where there is no AI, who will the client choose? And of course the practice might charge less, but it can expand with the extra time now available. Por exemplo, se o cliente pode ser atendido pelo advogado melhor e mais rápido e mais barato com a inteligência artificial, por que ele não escolheria fazê-lo? E do lado do escritório de advocacia, se ele pode atuar mais rápido, atender mais clientes, por que ele não faria também? So the emerging issue is, how can the litigation process, both civil and criminal, once in the courtroom, use AI? Jury selection is an obvious possibility, creating a more equitable process. Possibilidades para o uso nos tribunais da inteligência artificial. Um deles, bastante interessante, o uso de inteligência artificial para escolher os jurados. Is AI, in fact, a methodology which could ultimately address backlogs, which are such a drain on so many legal systems? Uma outra solução, utilizar inteligência artificial para acabar com o estoque de processos judiciais não julgados. And I understand that Brazil is one of those. É o caso do Brasil. I leave this topic with the suggestion that those of you who intend to practice might do well in the competition if you get up to speed on algorithms. Então, uma sugestão que ela faz a vocês é que vocês, iniciantes na carreira, deveriam estudar mais algoritmos e isso vai ser um elemento de sucesso.
Pode passar, por gentileza. So now may I turn to the question of free, prior and informed consent, which is a global legal norm these days. Então nós temos uma regra hoje global e que o Brasil deve aderir a ela, que é do consentimento antecipado e informado. Uma regra global que o Brasil deve aderir. So the terms in which Goal 16 is couched, with its wholesale legitimization of a rule of law, access to justice-based approach to development, in particular within emerging economies, invokes or even dovetails with a wide range of existing, hitherto soft legal obligations, which have now begun to find their way into the global lending policies and lender liability frameworks of the development banks and consequently other lenders and insurers. Uma conexão jurídica internacional que vai nos ligar é a política de empréstimos dos bancos internacionais, porque a política de empréstimos dos bancos internacionais vai passar a ser guiada pela consciência que os bancos internacionais têm das consequências do que eles financiam. The 10 new World Bank Group environmental and social standards became applicable from the 1st of October 2018. Então, nós temos 10 novas diretrizes do Banco Mundial que já estão em aplicação desde o dia 1º de outubro de 2018 e provavelmente a maior parte de nós não sabe. They establish the standards that the borrower and a project will be obliged to meet through the project life cycle. O que nós temos então é um padrão hoje para empréstimos em que quem toma o empréstimo e quem concede o empréstimo devem ter ciência do que está sendo financiado porque vai ter responsabilidade. In particular, the doctrine of free, prior and informed consent is now explicitly embraced, reflected in a number of the new standards. Então, essa consciência está em vários desses novos padrões, que são 10 padrões. FPIC first found its voice in the Biodiversity Convention 1992 at Article 8J, which crystallized the recognition of indigenous rights. O primeiro uso dessa norma de conhecimento prévio e consentido foi na Convenção de Biodiversidade de 1992, pelo artigo 8J, que reconhece direitos de povos indígenas. And over a long journey, FPIC has now acquired a legal status of some sort. Então, hoje nós temos uma formação jurídica mais